Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Reginaldo e nessa aula nós vamos estudar radiciação. Radiciação faz parte do conteúdo de matemática básica. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Enquanto na potenciação nós temos a multiplicação de fatores iguais, a radiciação ela vai calcular quais são esses fatores. Para que você possa melhor acompanhar a nossa aula, sugiro que você pegue caderno e lápis para que você faça as anotações necessárias. Eu tenho aqui a raiz enésima de A. Ela é igual a B se somente se você pegar o valor de B, elevar ao índice n e der o valor de A. Então você veja que a operação aqui entre radiciação e potência são operações inversas. Nós temos aqui o n, nós temos o valor de A, nós temos o B e nós temos esse símbolozinho aqui. O que significa cada um desses símbolos? Índice do radical. O A é chamado de radicando. O valor de B é a raiz, que é o resultado. E esse símbolo aqui é chamado de radical. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui, ó, raiz quadrada de 36 é igual a 6. A raiz cúbica de 125 é igual a 5. Você vai ter aqui raiz quinta de 32, 243 avos. Isso aqui dá igual a 2 terços. Por quê? Vamos ver por que isso nós chegamos a essa conclusão. Porque o 6 elevado ao quadrado é igual a 6 vezes 6, que é igual a 36. 5 elevado a 3 é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. 2 terços elevado a 5 é igual a 2 terços multiplicado 5 vezes. Então, se você multiplicar 2 terços ele mesmo 5 vezes, isso aqui vai dar 32, 243 avos. Então, você observou que quando você vai resolver uma radiciação, para que você possa comprovar o seu cálculo, você vai usar a potenciação. Então, por isso que as duas operações são ditas como operações inversas na matemática. Vamos ver aqui como é que nós calculamos raiz de números decimais. Eu tenho aqui raiz quadrada de 0,16. Nós já vimos na aula de fração que você pode transformar uma fração em um número decimal e um número decimal em uma fração. E para que você possa calcular a raiz de um número decimal, você pode transformar esse número decimal em uma fração e depois você continuar o cálculo. 0,16 é a mesma coisa que 16 dividido por 100. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 16 dá 4 e raiz quadrada de 100 dá 10. Se você dividir 4 por 10, vai dar 0,4. Então, 0,4 é a raiz quadrada de 0,16. Raiz quadrada de 1,69. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 169 dividido por 100.
Do mesmo jeito, você vai encontrar a raiz quadrada de 169 dividido por raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 169 é 13 e raiz quadrada de 100 é 10. Quando você dividir 13 por 10, você vai ter 1,3. Então, 1,3 é a raiz quadrada de 1,69. Vamos calcular aqui mais um exemplo. Raiz cúbica de 1,728. Então, continuando com o mesmo processo, isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de 1.728 dividido por 1.000. Por que 1.000, né? Observe que depois da vírgula aqui você tem 3 casas decimais, então são 3 zeros. Nessas duas você tem 2 casas decimais depois da vírgula, então por isso que eu usei 100. Já vimos isso aqui na aula anterior. Então isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de 1.728 dividido por raiz cúbica de 1.000. Raiz cúbica de 1.728 eu não vou calcular aqui, né? Mas dá igual a 12, para o vídeo não ficar muito extenso. Dividido por raiz cúbica de 1.000 vai dar igual a 10. Se você dividir isso aqui, vai dar 1,2. Então, 1,2 é a raiz cúbica de 1,728. Então, você viu aí, né, como se faz o cálculo de uma raiz quadrada, cúbica, qualquer tipo de raiz de números decimais. Primeiramente, você transforma essa raiz, esse número decimal, você transforma esse número decimal em uma fração e depois você faz o cálculo. Agora nós vamos ver as propriedades da radiciação. Preste muita atenção porque você ter o domínio dessas propriedades, ela é fundamental para que você entenda a radiciação. Se você não conseguir entender, dificilmente você vai conseguir resolver os problemas que envolvem radiciação. Primeira propriedade aqui, né? Vamos ver. Eu tenho aqui transformação de radical em potência. Então eu posso transformar um radical em uma potência. Você vai ver aqui, ó, raiz enésima de A elevado a M. Como você transforma isso aqui? Você faz o seguinte, você vai colocar o A e o expoente no caso dessa potência vai ser isso aqui, ó, M dividido por N. Ou seja, o expoente dessa potência vai ser os elementos do índice do radical e o expoente do radicando. O numerador vai ser sempre o expoente do radicando e o denominador vai ser sempre o índice do radical. Deixa eu destacar aqui, né, essa propriedade. Então vamos ver aqui alguns exemplos para que a gente possa entender. Se eu tenho aqui raiz quadrada de 3, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 1 meio. Porque o expoente aqui do radicando é 1 e o índice do radical aqui é 2. Lembrando que quando você tem o índice do radical 2, você não coloca no radical, só a partir do 3. Raiz cúbica de 7 elevado a 2. Isso aqui vai ser igual a 7 elevado a 2 terços. Raiz quinta de x elevado a 9. Isso aqui vai ser igual a x elevado a 9 quinto. Então essa propriedade é fácil, né? É você transformar uma radiciação, a raiz, em uma potência, já que elas duas são duas operações inversas. Então, no caso, a base da potência vai ser o radicando, o expoente da potência vai ser formada pelo expoente do radicando, que é o numerador, e o índice do radical, que é o denominador dessa fração. Ok? Vamos ver a segunda propriedade. Segunda propriedade é o seguinte, índice e expoente do radicando iguais. Então vamos ver um exemplo aqui, vamos ver essa propriedade. Você tem aqui raiz enésima de A elevado a N.
O que é que tem em comum? O que é que tem em comum essa propriedade? Observe que o índice radical e o expoente radicando são iguais. Então aqui vai ficar A. Então isso quer dizer que quando o índice do radical e o expoente radicando são dois números iguais, o resultado dessa raiz vai ser só o radicando. Deixa eu destacar aqui. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Raiz quadrada de 2 elevado a 2 é igual a 2. Observe que o expoente é igual ao índice. Raiz cúbica de 7 elevado a 3 é igual a 7. Raiz décima de 8 elevado a 10 é igual a 8. Raiz quinta de 1 meio elevado a 5 é igual a 1 meio. Então, na segunda propriedade, quando você tem o índice do radical e o expoente do radicante são dois números iguais, o que acontece é que o valor dessa raiz vai ser sempre o radicando sem o expoente. Raiz de um produto. Então você tem aqui a raiz enésima de A vezes B. Então eu tenho aqui a raiz de um produto. Produto é a multiplicação, né, de fatores. Então isso aqui vai dar igual a quanto? Isso aqui vai dar igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Então vou destacar aqui e vamos ver exemplos aqui. Ó. Um exemplo. Raiz quadrada de 3 vezes 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Raiz cúbica de 3 elevado a 2 vezes 5 é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 elevado a 2 vezes raiz cúbica de 5. Eu poderia ter aqui dentro a quantidade de fatores que for necessário. Né? Mas um exemplo aqui, raiz sexta de x vezes y vezes z. Onde esse x, y e z pode ser qualquer número. Então isso aqui é igual a raiz sexta de x vezes raiz sexta de y vezes raiz sexta de z. Então, nessa propriedade, da terceira propriedade, nós demonstramos que quando você tem a raiz de um produto, o que você vai fazer? Para cada um fator desse produto, você vai ter um radical com o mesmo índice da raiz original, certo? É como se você desmembrasse. Se você tiver raiz de um radicando que você tem 10 fatores, você vai ter o quê? Uma multiplicação. Para cada fator, você vai ter uma raiz específica para ele. Vamos ver a raiz de um quociente. É idêntica à raiz de um produto, né? Vamos supor, você tem aqui raiz enésima de A dividido por B. Isso aqui é a mesma coisa que raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Ou você pode representar também assim, ó. Raiz enésima de A dividido por B, na forma de uma fração, né? É igual a raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Então vamos ver aqui exemplos. Você pode representar dessa forma ou dessa outra forma aqui, tanto faz. Então vamos ver o exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui raiz quinta de 3 dividido por 2. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quinta de 3 dividido por raiz quinta de 2. Se eu fizer aqui dessa outra forma, raiz sétima de 8 quintos. É a mesma coisa que raiz sétima de 8 dividido por raiz sétima de 5. Se você observar nesse exemplo aí, essa propriedade,
Foi o que nós fizemos quando nós fomos calcular raiz de um número decimal, onde nós transformamos o número decimal em uma fração e fizemos esse cálculo. Né? Vamos ver a quinta propriedade, operações entre o índice e o expoente do radicando. Vamos supor que você tem aqui raiz enésima de A elevado a M. O que é que diz essa propriedade aqui? Ela diz o seguinte, que se você multiplicar o índice do radical e o expoente do radicando por o mesmo número, você não altera o valor dessa raiz. Ou seja, elas serão raízes equivalentes. Então, faria mais ou menos isso aqui. Ó. N vezes P a M vezes P. Observe que eu multipliquei as duas. Ou você pode fazer assim também, né, usando a divisão. Raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz, aí você vai dividir, ó, N dividido por P e A, M dividido por P. Vamos destacar aqui essas duas. É uma propriedade só, certo? A diferença é só a operação, que uma é multiplicação e outra é divisão. Eu tenho aqui a raiz cúbica de 7 elevado a 8. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o 3 e o 8, eu vou multiplicar por 2. Ó. 3 vezes 2, e aqui vai ficar 7 elevado a 8 vezes 2. Quando você fizer esse cálculo, vai dar raiz sexta de 7 elevado a 16. Então, observe o seguinte, um detalhe que você tem que multiplicar pelo mesmo número. Se eu multipliquei por 2 aqui tem que ser 2 também. Aqui, ó, 2 e 2. Vamos ver outro exemplo aqui. Raiz quinta de 8 elevado a 9 igual raiz. Eu vou multiplicar aqui por 3. Vou colocar 5 vezes 3. E aqui vai ficar 8, 9 vezes 3. Fazendo o cálculo aqui, vai dar raiz, aí 15ª de 8 elevado a 9 vezes 3 dá 27. Agora, usando essa outra aqui, vamos fazer aqui, ó. Raiz 12ª de 3 elevado a 10. Nesse caso, você vai fazer com a divisão, né? Você vai fazer assim, ó. Raiz, aí 12 dividido, vou dividir por 2, 3, 10 dividido por 2. Vai dar igual a raiz, 12 dividido por 2 dá 6, e 10 dividido por 2 dá 5. Raiz nona de 13 elevado a 27. Então, vamos ver aqui, vai ficar assim, ó. Raiz, eu vou dividir por 3, ó. 9 dividido por 3, 3 elevado a 27 dividido por 3. Vai dar igual a raiz de, aí, 9 dividido por 3 dá 3, 3 elevado a 27 dividido por 3 dá 9. Então, você observa que nessa propriedade, você tem que fazer a multiplicação do índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número. Não pode ser por número diferente. E quando você vai fazer o processo, né, o cálculo, quando você vai fazer a divisão, aí você também tem que dividir do mesmo jeito tanto o índice do radical como o expoente do radicando por um mesmo número. Raiz de uma raiz. Então, vamos supor que você tem uma raiz dentro de uma raiz. Ó. Raiz enésima, raiz, aqui vamos estar aqui outro índice. Então, aqui vai ser igual a raiz de... Então, o que acontece aqui nesse exemplo? Quando você tem a raiz de uma raiz, você vai só multiplicar os dois índices dos dois radicais. Vamos ver aqui o exemplo aqui. Ó. Vamos supor que você tem aqui raiz cúbica de raiz quinta de 2. Aqui vai ser igual a raiz, você vai multiplicar 3 vezes 5, e aqui só um 2. Então vai ficar assim, ó, raiz 3 vezes 5, 15 de 2. Então simples, né? Você vai só multiplicar os índices do radical. Outro exemplo. Raiz
de raiz de 10. Calculando isso aqui vai dar igual a raiz. Observe que o radicando não muda, né? Só isso aqui. Você vai multiplicar aqui. Aqui é 2, 2 e 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz oitava de 10. Então, nessa propriedade de raiz de uma raiz, você vai mexer só com os índices do radical. O radicando você não mexe em nada. Você vai só multiplicar os índices de cada um radical. Se você tiver 10 radicais, você vai multiplicar o índice dos radicais às 10 vezes. Bem, agora nós vamos ver a simplificação de radicais, que nada mais é você fazer com que esse radical se transforme de uma forma mais simples, com números menores. Para isso, nós vamos ter que usar o conhecimento de fatoração de números naturais, que já vimos quando fomos calcular MMC e MDC. Então, nesse caso aqui, o que você vai fazer? Você vai fatorar 99, vamos fatorar 99 aqui. 99 é dividido por 3 dá 33, 33 dividido por 3 dá 11, e 11 como é um número primo é dividido por ele mesmo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 11. Trazendo para cá, no lugar do 99, você vai substituir por 3 elevado a 2 vezes 11. Bem, aqui nós vamos usar a propriedade de produto, né? Então, você vai transformar esse produto em dois radicais. Você vai fazer o seguinte, raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 11. Fazendo esse cálculo aqui, vai dar... nós vimos que quando esse expoente é igual ao índice, isso aqui, o resultado é igual a 3. Raiz de 11. Ok? Então, existe outra forma da gente fazer esse cálculo, que é só você dividir esse expoente por esse índice. Eu acho até mais simples. É o que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos ver aqui. Raiz cúbica de 168. Então, vamos fatorar 168. Ok? Vamos fazer esse cálculo. 168 dividido por 2 vai dar igual a 84. 84 dividido por 2 vai dar 42. 42 dividido por 2 dá 21. 21 dividido por 3 dá 7. E 7, como é um número primo, é dividido por ele mesmo. Então aqui ficou assim, ó. 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 7. Então, o que você vai fazer? No lugar disso aqui, de 168, você vai fazer raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 7. E vou ensinar aqui de uma forma mais prática. Quando você divide esse expoente desse fator 2 aqui, né, pelo índice, quando você faz essa divisão, o que acontece? Esse 2 ele vai sair de dentro do radical. Então é isso que você vai fazer. Eu acho até mais simples do que você aplicar aquela propriedade de radical de um produto. Então é o que eu vou fazer. Quando eu dividir 3 por 3, o que acontece? Esse 2 vai sair, vai ficar 2 raiz cúbica. Aí o que acontece? Por que esse 3, esse 7 não vai sair dentro do radical? Porque eu não dividi o expoente deles pelo 3. Eu só posso fazer essa retirada quando eu divido o expoente de qualquer um desses fatores pelo índice do radical. Não é o caso. Então, nesse caso aqui, você vai multiplicar 3 vezes 7, 21. Então, a raiz cúbica de 168 é a mesma coisa que 2 raiz cúbica de 21. Vamos ver a raiz quarta de 405. Então, do mesmo jeito, vamos fatorar 405. Vamos fatorar aqui. 405 ele é dividido por 3. Vamos dividir aqui por 3. Vai dar 135. 135 dividido por 3 dá 45. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. E 5, como é número primo, é dividido por ele.
Então, aqui vai dar igual a 3 elevado a 1, 2, 3, 4, vezes 5. Então, vamos aqui substituir, né? Raiz quarta de 3 elevado a 4 vezes 5. De novo, quando você divide esse 4 por esse outro 4 aqui, você tira esse 3. Então, vai ficar 3 raiz quarta de 5. Então, esse aí é o valor da raiz quarta de 405. Vamos ver agora algumas operações com radicais, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Raiz quadrada de 48 mais raiz quadrada de 588 menos raiz quadrada de 300. Vou fazer aqui 48, fatorando, vai ficar 48 dividido por 2 dá 24, dividido por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Vamos fatorar o 588. Sim, aqui vai dar o quê? Aqui vai dar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, vezes 3. 588 dividido por 2 vai dar igual a 294. 294 dividido por 2 vai dar 147. 147 não é dividido por 2, é por 3. Vai dar igual a 49. 49 não é dividido por 3 nem por 5, é por 7, vai dar igual a 7, e 7 é o número primeiro dividido por ele. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 7 elevado a 2. Por último, 300. 300 dividido por 2 dá 150, dividido por 2 dá 75, dividido por 3 dá 25, dividido por... por 3 não pode, né? Dividido por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então aqui vai dar o quê? 2 elevado a 1, 2, vezes 3, vezes 5 elevado a 2. Substituindo aqui, né, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada disso aqui, ó, 2 elevado a 4, vezes 3, mais raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 7 elevado a 2, menos raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes 3, vezes 5 elevado a 2. Então, você observe que no lugar de 48, substituir por 2 elevado a 4 vezes 3. No lugar do 548, eu substituí por isso aqui. No lugar de 300, eu substituí pela forma fatorada. Continuando esse cálculo aqui, vai ficar assim. Ó. Eu vou dividir esse 4 por 2, esse 2 sai. Então, vai ficar 2 elevado a 4 dividido por 2 dá 2. E o raiz de 3 continua. Mais 2 dividido por 2 aqui, esse 2 sai. 2 dividido por 2, esse 7 aqui também sai. Então vai ficar assim, 2 vezes 7, raiz de 3. Menos, do mesmo jeito, esse 2 aqui eu divido, sai esse 2 e sai esse 5. 2 vezes 5, raiz de 3. Continuando aqui, vai ficar 2 elevado a 2 dá 4. Raiz quadrada de 3, mais 2 vezes 7, 14, raiz quadrada de 3, menos 2 vezes 5, 10, raiz de 3. O que você vai fazer agora aqui? Você vai somar ou subtrair esses fatores aqui. Ó. Você vai fazer isso aqui. Ó. 4 mais 14, menos 10, raiz quadrada de 3. 4 mais 14 dá 18, 18 menos 10 dá 8, raiz de 3. Então você observe aí que para você fazer um detalhe importante, para você fazer a adição e subtração de radicais, duas coisas que tem que ter. O índice do radical tem que ser igual e o radicando tem que ser igual. Não pode ser diferente.
certo? Tem que ser igual a tanto o radical, no caso, radicando com o índice. Se for diferente, você não pode fazer essa soma. É como você querer somar x ao quadrado mais x, você não pode. Poderia somar x ao quadrado mais x ao quadrado. Vamos ver agora a multiplicação. No caso aqui eu tenho raiz quadrada de 80 vezes raiz quadrada de 15. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada, aí você vai multiplicar 80 vezes 15. Fazendo essa multiplicação vai dar raiz quadrada de 1.200. O que você vai fazer agora? Você vai fazer o que nós já fizemos. Vamos fatorar o 1.200 para que a gente possa simplificar. Então vamos pegar 1.200 aqui e vamos fazer essa fatoração. 1.200 dividido por 2 dá 600. 600 dividido por 2 dá 300. Dividido por 2 dá 150. Dividido por 2 dá 75. Dividido por 3 dá 25. Dividido por 5 dá 5 e dividido por 5 dá 1. Então vai ficar assim, ó, a forma fatorada. 2 elevado a 1, 2, 3, 4, vezes 3, vezes 5 elevado a 2. Então aqui vai ficar assim, ó, igual a raiz quadrada, 2 elevado a 4, vezes 3, vezes 5 elevado a 2. Igual, vamos dividir, 4 dividido por 2 dá 2, então vai ficar 2 elevado a 2, vezes 2 dividido por 2 dá 1, aqui dá 5, raiz quadrada de 3. 2 elevado a 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, raiz quadrada de 3. Então, a multiplicação de raiz quadrada de 80 vezes raiz quadrada de 15, o resultado vai dar isso aqui, 20 raiz quadrada de 3, certo? Vamos ver agora com uma divisão. Vamos fazer uma divisão aqui agora. Vamos supor, raiz cúbica de 2.160 dividido por raiz cúbica de 5. Você fazendo essa divisão aqui, vai ficar raiz cúbica de 2.160 dividido por 5. Vai dar igual a raiz cúbica. Quando você dividir 2.160 por 5, vai dar 432. Eu não vou fazer, né? Você faz aí no seu caderno aí essa divisão. Bem, aqui já está respondido, só que nós vamos agora simplificar, ok? Então vamos fazer essa simplificação aqui. 432, vamos simplificar ele aqui. 432 dividido por 2 vai dar igual a 216. 216 dividido por 2 dá 108. 108 dividido por 2 dá 54. 54 dividido por 2 vai dar igual a 27. 27 dividido por 3 vai dar igual a 9. Continuando aqui, 9 dividido por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1. Então aqui vai ficar da seguinte forma. 2 elevado a 1, 2, 3, 4, vezes 3 elevado a 3. Então vamos continuar aqui. Então aqui vai ser igual a raiz cúbica de 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 3. Igual. Bem, aí chegamos aqui a um detalhe. Você veja o seguinte, você veja que esse 4 aqui, você não dá para dividir pelo esse índice 3. Mas ele é maior do que o índice. Então eu vou usar um artifício que eu vou transformar essa potência 2 elevado a 4 em duas outras potências da seguinte forma. Você vai fazer assim, você vai desmembrar, você vai botar aqui duas potências de base 2, aí você vai fazer o seguinte. Qual é o número menor do que 4 que é dividido por 3? 3. Você tem 3. Para completar 4 falta quanto? 1. Não precisa. Vezes 3 elevado a 3. Então observe que quando você tiver aqui dentro do radical um expoente que ele é maior do que o índice do radical,
que você vai fazer? Você vai desmembrar em duas outras potências, sendo que você vai sempre perguntar assim, qual é o número que menor do que esse índice e que é dividido por ele. Aí você vai botar o resultado. O que sobrar para chegar a esse expoente, você vai colocar aqui, que no caso é 1, você não vai usar ele. Então, continuando aqui, vai ficar assim. Ó. Eu vou dividir 3 por 3, esse 2 sai, esse 3 por esse 3 aqui também sai, né? Ó. Agora esse 2 aqui não, raiz cúbica de 2. 2 vezes 3 dá 6, raiz cúbica de 2. Bem, esse foi o final da nossa aula, né? Ficou um vídeo um pouco grande, mas porque tem certos conteúdos de matemática que realmente não tem como você resumir muito. Espero que você tenha aprendido. Se você ainda tem alguma dificuldade, você usa a seguinte técnica. Antes de eu responder cada um exemplo desse que eu fiz aqui no vídeo, você responda antes, aí você dá uma pausa, responde e depois você aperta play para ver se você conseguiu responder. Essa é uma técnica interessante que você pode utilizar para você aprender. Agradeço a sua atenção e até a nossa próxima aula.